Boa noite, queridos. Que alegria, né? Primeiro encontro do ano, do jantar de casais. Então vamos começar com uma palavra de oração? Feche seus olhos por um instante e oremos. Pai Santo, obrigado pelo privilégio de juntos aqui constituirmos uma igreja. Juntos aqui podermos aprender a respeito de família. E especialmente hoje, aprender como superar os conflitos do lar. Que o Senhor seja conosco, nos direcionando e nos dando cada vez mais humildade para reconhecer. Amém. Vou até colocar aqui um cronômetro para os irmãos não achar ruim, né? Muito bem, então, queridos. Hoje a tarefa nossa é caminhar um pouquinho nisso que a gente tem falado a respeito de superar os conflitos do lar. Quem tem conflito no lar aí? Levanta a mão para eu ver, só para eu saber para quem eu direciono. Pouca gente, né? Só tu, Mateus. Tá bom, pessoal. Que coisa boa, né? Coisa boa, ninguém mais. Ah, tá, Lucas, muito bem. Então, queridos, a ideia aqui é a gente poder caminhar, mas não tem como ser tão específico, porque são muitas realidades, e nem mesmo ser muito profundo, porque tem muito a ser tratado. Hoje nós vamos falar a respeito desse texto aqui de Efésios 5, dos versos 18 a 21. Olha o que diz esse texto, ele diz assim: "E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo." Então, antes de nós propriamente entrarmos aqui, algumas considerações são importantes de fazermos. Eu acredito que vocês vão concordar que não há uma área mais importante na nossa vida e na vida da igreja do que família. Do que família. Eu acredito que todos aqui concordam que famílias sadias, famílias equilibradas, são a base de igrejas saudáveis e também de sociedades fortes. Não é à toa que você tem visto aí o quanto as pessoas lutam para destruir o conceito familiar, não é verdade? A gente vê, diariamente, é só ligar a TV, você vai ver. Conceitos familiares querendo serem desfeitos. Então, nós, crendo nisso, que a família é a base, tanto de igrejas sólidas, saudáveis, quanto de sociedades fortes, nós vamos aqui trabalhar porque eu creio que nós reconhecemos juntos que esse conceito familiar está em queda livre. Então, aqui juntos nós vamos ver como ser uma família de sucesso. Como ser uma família de sucesso. E onde está o segredo para isso acontecer? Efésios, capítulo 5, dos versos 18 até o capítulo 6, verso 4, que nós não vamos abordar, mas é o panorama mais clássico sobre famílias que a Bíblia traz. Então, se você tivesse que gravar um texto que vai falar sobre relacionamento familiar, relacionamento entre sociedade, é Efésios capítulo 5 e 6. E Paulo vai estabelecer princípios gerais para as famílias. Ele vai falar sobre como devem ser os relacionamentos de pais e filhos, como devem ser os relacionamentos de marido e mulher. E ele também fala, nesse período aqui, entre relacionamento de trabalho. Ali é a ideia de servos e seus senhores, né? Então poderia ser empregados e empregadores. Mas antes de entrarmos propriamente aqui no texto, vamos só lembrar alguns princípios gerais sobre família, para que a gente não caminhe aqui com pensamentos que são pensamentos muito mais culturais sobre o que é família, pensamentos muito mais baseados no que as pessoas acham que é, do que propriamente a Bíblia fala que é. Então, deixa eu trabalhar aqui com vocês. Eu acredito que não vai ser nenhuma grande novidade esses princípios gerais sobre família, mas eu acredito que se você é parecido comigo, seguido você pensa que tem amnésia. Você diz assim: como é que eu me esqueci disso? Por quê? Porque nós precisamos ser relembrados. Esse é um dos papéis da igreja.
A igreja existe para a comunidade de crentes ficar se lembrando daquelas verdades importantes. Então, em primeiro lugar, isso aqui. Ser cristão verdadeiro não garante que casamento e família darão certo. Às vezes as pessoas vão ensinar isso. Então, ser um cristão verdadeiro não garante uma vida fácil e uma vida sem compromisso no casamento. Muitas igrejas, nos nossos dias, especialmente aquelas ligadas à teologia da prosperidade, elas vão ensinar algumas promessas, alguns rituais que Deus nunca prometeu. Então elas vão ensinar alguns mecanismos e vão ensinar que se você cumprir certos rituais, certas simpatias, certos votos, você não vai ter problemas no casamento, não vai ter problemas na família. Então parece que aqui eles sugerem que se você fizer esses determinados passinhos, né, algumas simpatias, você não vai ter problema com relação aos seus filhos. Você não vai ter problema com relação ao seu cônjuge. Tudo isso vai embora. Então, cultos de libertação, superstições dos mais diversos tipos são apresentados como problema, como solução do problema. Então você vai ver, inclusive, quando as pessoas estão com problemas financeiros, esse pessoal falando para você pegar um lencinho ungido e levar na porta do banco e passar. Não deu certo para mim. Estou ainda com bastante dívida. Não funciona, porque esse tipo de crendice, ele só atrapalha. Ele não tem relação com a Bíblia. Então, diferente disso, o que a Bíblia diz? Deus deixou instruções, Deus deixou orientações, Deus deixou conselhos práticos aos maridos, às esposas e aos pais, de como um comportamento familiar deve ser. Então, ungir o retrato da esposa ou do esposo não vai substituir a necessidade de ser um homem em casa. Não vai substituir a ideia do que a mulher deve ser em casa. Não vai. Pelo menos não conforme a Bíblia. Também a ideia de que você pode apenas ficar numa corrente de oração pelos seus filhos, incessante, que é muito bem-vinda, como se isso fosse substituir a instrução diária, vida prática com seus filhos. Nada substitui isso. Nenhuma corrente de oração, por mais importante que seja, vai fazer eles crescerem nos caminhos do Senhor se você não direcioná-los. E isso quer dizer que ser um cristão verdadeiro não facilita as coisas. Em segundo lugar, aqui, um princípio geral sobre família, ser um cristão comprometido pode trazer ainda mais lutas ao seu casamento. Já parou para pensar nisso? Estranho isso, quando a gente fala isso, né? Porque você pensa assim, se eu for um cristão comprometido, meu casamento vai ser muito mais fácil. Depende do que você entende por mais fácil, né? O padrão bíblico de um casamento, ele é muito, muito, muito mais alto do que o padrão que a sociedade diz ou a tradição diz. No entanto, aqui eu creio que todos nós cremos em Cristo, mas para pessoas que não creem em Cristo, que não são cristãs, segundo o que a Bíblia fala, que não temem a Deus, temer a Deus no estágio de reverência, não naquele estágio de medo, eles vão ter um grande problema com o casamento, porque eles não seguem as orientações que Deus dá para que isso dê certo. Então, amar a esposa como Cristo amou a igreja e a esposa se submeter ao marido como a igreja se submete, isso só pode e só vai acontecer em um relacionamento profundamente espiritual. Você pode até falar para um descrente sobre como é bom e importante ele fazer o bem para sua esposa, e muitos você vai ver, eles vão dizer assim, é verdade. Tratam bem a esposa, trazem buquê de rosas, mas o ponto que a profundidade que a Bíblia traz a respeito disso só acontece num ambiente profundamente espiritual. Por isso não vai dar certo. Por isso que quando as coisas vão mal, o que o cristão faz? O oposto do que o mundo faz. O mundo diz assim, se divorcie, porque é melhor que você seja feliz
do que viver casado infeliz. No entanto, o cristão não vai fazer isso. Ele não vai desistir. Ah, eu vou aceitar. Por que ele não vai desistir? Porque ele sabe que Deus deixa claro que Deus odeia o divórcio. Então ele não escolhe o caminho mais fácil. Ele não escolhe o atalho. Por isso que ser um cristão comprometido pode trazer ainda mais lutas para o casamento. Por quê? Porque o cristão vai escolher muitas vezes o caminho mais difícil de aprendizado, de quebrantamento, de renúncia do eu e de reconciliação. Isso é fácil? Com certeza não. Por isso é importante lembrar esse princípio sobre família. Em terceiro lugar, a vida familiar e a fé andam juntas. Não é incomum nós vermos as pessoas separando vida espiritual de vida familiar. Você vai ver, inclusive, as pessoas falando a respeito de religião, que elas não têm nada contra a religião, desde que a religião não se misture com as coisas do cotidiano. Isso é bem comum. Então, é importante que você lembre que casamento e criação de filhos não são assuntos separados da fé cristã. Por que não são? Porque a Bíblia contém ensinamentos sobre isso. E por isso nós devemos permanecer nesses ensinamentos. Existe uma forte influência, inclusive entre nós crentes, de quê? De compartimentar certas áreas da vida. Então, assim, muitas vezes, quando eu estou com um problema no meu relacionamento, ao invés de procurar o pastor da igreja, eu procuro um amigo ímpio. E aí eu me alimento de todos os conselhos de alguém que não ama a Deus. Será que isso vai ser bom? Na sabedoria carnal? Pessoas que abandonam o ensino bíblico quando as coisas apertam. Então, as coisas ficaram difíceis, o que eu vou fazer? Vou procurar quem me fale o que eu quero ouvir. E normalmente quando a gente está com briga com o cônjuge, o que a gente quer ouvir? Você está certa. Você está certa, seu marido fez isso mesmo. Não é verdade? Esse é o ponto. E isso nós vamos ver nos próximos encontros. As práticas diárias de vida não podem ser desassociadas da vida cristã. É uma unidade. E por fim, aqui, um último princípio, mas que é extremamente importante também, o conceito bíblico de casamento é único e exclusivo. O conceito de casamento não muda biblicamente conforme o tempo, a cultura ou as modas surgem. Não muda. Muitos pensam que o casamento, se você perguntar o que é o casamento, muitos vão dizer que o casamento é uma consumação da atração física. Ou o casamento é uma conveniência humana, fruto de uma necessidade social. A sociedade precisa de casamentos. Você já parou para pensar que isso acontece? É isso que acontece. No entanto, o casamento é uma instituição divina, ordenada e criada por Deus. Sendo que Deus criou e ordena o casamento, quem que tem a palavra final sobre como o casamento deve ser? Aquele que cria. Você pode até pegar uma criação minha e fazer alguma coisa. Por exemplo, eu dar um livro para você ler, e você dizer, esse livro está com jeito de ser para colocar na porta, para segurar a porta. Espero que você não faça quando eu der um livro para você. Mas o que eu lhe dei para o livro era para ser lido. Não é porque você mudou o que o criador do livro fez, que mudou o que o livro é. Fez sentido ou ficou muito filosófico? Mas esse é o entendimento a respeito do casamento. Isso tem caído cada vez mais em descaso. Jovens praticando sexo, porque o importante é se conhecer, né? Então vamos lá, vamos experimentar, ver se a fruta é boa, porque se não for, daí eu troco, e eu vou experimentando. E aí a gente vê que cada vez mais isso tem acontecido de maneira geral. O aumento significativo de mulheres se dedicando a carreiras profissionais, deixando família de lado, em segundo plano, se é que a família existe na vida dessas pessoas, dessas mulheres. A facilitação do divórcio. Estatisticamente, nunca houve tanto divórcio em nosso país como nos nossos dias.
a legalização do aborto. Afinal, se nós invertermos os papéis a respeito do que é o homem, do que é a mulher, o feto, o bebezinho, ele vira nada. Então é importante lembrar disso. Papéis tradicionais não são diferentes porque a cultura mudou. Os papéis de homem e mulher, quando eu chamo tradicionais, eu quero dizer bíblicos, eles fazem parte do que Deus planejou. E aquilo que Deus planejou é o que é bom. Aquilo que Deus planejou é o que é melhor. Aquilo que Deus planejou é o que vai ter durabilidade. Então isso é importante que nós saibamos. Agora, vamos propriamente entrar no texto bíblico que nós lemos. Então não vou ler de novo, mas vai ficar aí, ó. Vocês viram como eu sou parceiro de vocês. Vocês não precisaram nem Bíblia. Se eu falasse, abra a Bíblia. Tem uns aqui na frente, né? Fizeram de propósito para mostrar que estão com a Bíblia. Coisa boa, né? Então, aqui esse texto, ele nos diz a respeito disso. Que nós precisamos estar atentos a mudanças que ocorrem no mundo diariamente. Mas não é porque o mundo muda diariamente que a palavra de Deus muda. As verdades da palavra de Deus são imutáveis para a nossa vida. E especialmente no caso da família. Então, Paulo vai desenvolver nesse capítulo inteiro um princípio muito importante sobre casamento e família, que nós vamos tirar aqui desse texto. O relacionamento familiar, ele deve acontecer num contexto. O relacionamento familiar deve ser moldado por um contexto. E aí ele diz a respeito disso. Não se embriaguem com vinho, a ideia de que algo que lhe entorpece o entendimento, essa é a ideia, porque quando você fica entorpecido com algo, você perde a razão. Isso leva à devassidão. Ou, em outras palavras, você acaba fazendo coisas que não devia. Mas o contrário disso, biblicamente falando, é ser sim cheio, mas do Espírito de Deus. Então você percebe que o relacionamento familiar, ele deve ser no contexto de vidas cheias do Espírito Santo. Então Paulo deixa claro que os princípios que governam esses relacionamentos, no casamento, na família, devem acontecer em meio a um tipo de ambiente. Qual é esse ambiente? Um ambiente profundamente espiritual. Você quer ter uma família sólida? Você quer ter uma família feliz? Siga essa dinâmica. E aqui, quando Paulo fala a respeito disso, é um imperativo. Um imperativo é uma ordem. Tem horas que você dá conselhos para as pessoas, mas tem horas que você tem uma ordem. E aqui Paulo está falando para nós crentes a respeito do que Deus quer como uma ordem. Uma ordem como nós devemos desenvolver os relacionamentos, começando com maridos e esposas, pais e filhos, e ele vai adiante, aqui nós não vamos entrar, mas empregados e empregadores, porque muitas vezes esse perigo, ele sonda o nosso coração, de nós olharmos a uma pessoa que está numa posição superior a nós e dizer assim, ele é um opressor. Isso acontece no casamento. Muitas vezes as mulheres enxergam os esposos assim. Isso pode acontecer? Claro que pode. Mas no contexto de ser cheio do Espírito, isso não vai acontecer. E quais são as ordens? Ele diz aqui, não ser dominado, não ser conduzido por algo que é contrário ao que Deus diz. Aqui o apóstolo Paulo usa o exemplo de uma bebida forte. Né? O vinho não era como você vê hoje, que você diz assim, vou tomar um vinho, eu não conheço muito, o meu mais conhecido é o sangue de boi, né? Mas sei que tem uns vinhos bem chique aí, tem um pessoal que gosta, mas a ideia aqui era que era uma bebida forte, e uma bebida forte que tira a direção. Então aqui ele diz que nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque andar descontrolado é pecado. Andar de uma forma que não segue aquilo que Deus diz é pecado. Então a ordem aqui é ser cheio, ser moldado, ser guiado, ser direcionado pelo Espírito. E aí de que forma? Será que Paulo diz?
Claro que Paulo diz. Aqui nós poderíamos fazer um resumo desses versículos, aqui da parte depois do encher do Espírito, simplesmente assim, lendo a Bíblia, cantando ela e orando a Deus. Então a ideia aqui de ser cheio do Espírito é lembrando o que Deus falou na Bíblia. Então você não tem um transe e aí você aprende as coisas. Não. Você também não parte do pressuposto que o seu coração tá limpinho. Então eu vou seguir meu coração. A gente vê os filmes românticos, é assim, né? Você está vendo o filme está indo bem e tal, dali a pouco o cara solta aquela pérola. Siga o seu coração. Aí você diz assim, volta. Por quê? Porque é seu entendimento equivocado. Muitas vezes sincero, mas equivocado. Nós precisamos conhecer as instruções de Deus. Então essa é a ideia de Paulo. Ele fala, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Depois ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Qual é a ideia? A ideia é que nós vivemos vidas completas. Então nós não separamos a vida espiritual da vida do dia a dia. A vida do dia a dia, ela é regada por esses princípios. A vida do dia a dia é regada de conhecimento bíblico. A vida do dia a dia é regado de música que honra a Deus, de lazer que honra a Deus. Então nós não somos aqui ordenados a não ter lazer. Nós não somos aqui ordenados a vivermos vidas de monges, eremitas. Então você se isola. Não. O que ele está falando aqui é que você tem que lembrar daquilo que Deus ensina na sua palavra. Então essa é a ideia. E como colocar isso em prática? Tem um princípio que Paulo dá para que nós sejamos cheios do Espírito, precisamos conhecer Bíblia. Então, ser cheio do Espírito é equivalente a ser cheio de Bíblia. Ok, está bem claro. Mas tem algum outro princípio que nos leva, ou existe alguma outra ordem que seja prática para que nós consigamos fazer isso? Sim, Paulo fala, está ali em vermelho, ele diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E agora Paulo vai explicar isso na carta. Ele vai agora do capítulo 5 até o 6. No capítulo 5, nós vamos parar no 21. Mas do 22 ao 33, ele fala sobre sujeitarmos uns aos outros entre marido e mulher no casamento. Para pensar. Se eu me sujeitar ao meu marido e eu me sujeitar à minha esposa, por quê? Pelo temor de Cristo. Então a ideia é que Cristo é quem reina no nosso casamento e porque ele reina, ele nos instrui a nos sujeitarmos uns aos outros. Depois ele vai falar no capítulo 6 da sujeição da família, versos 1 a 4, pais e filhos, filhos e pais. E depois, nos versos 5 a 9, ele vai falar da sujeição na sociedade. Então você quer ser um crente cheio do Espírito? Conheça a Bíblia. E uma vez que você conheceu a Bíblia, coloque em prática essa prática de se sujeitar aos outros. É o que Paulo fala da ideia de você considerar os outros superiores a você. Fácil. Você acorda de manhã e diz assim, hoje vou me sujeitar a todas as pessoas. Não, sabe por quê? Porque isso não é natural. O natural é você dizer assim, não me sujeitarei a ninguém. E ai daquele que cruzar no meu caminho. Não é assim? É isso que você vê no trânsito. Só que nós, crentes, temos uma realidade espiritual. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E isso traz transformação. Então a sujeição aqui, poderíamos dizer que a sujeição é a expressão visível e profunda se nós estamos cheios do Espírito ou não. Pessoas cheias do Espírito, elas se sujeitam umas às outras. E essa sujeição acontece num ambiente profundamente, o quê? Espiritual. Pessoas que conhecem a Bíblia, aprendem sobre a Bíblia, oram a Deus para que Deus molde as suas vidas a respeito da Bíblia,
louvam a Deus reconhecendo o que Deus fez em Cristo por elas e o que Deus continua fazendo apesar dos momentos difíceis. E aí isso tudo é regado na maneira como nós vamos nos relacionar uns com os outros. E em especial no casamento. Só que isso é algo que só vai acontecer de maneira real, bíblica, num casamento cristão. Ah, então você está dizendo que pessoas que não são crentes não têm como ter um casamento feliz? O que eu estou dizendo é que pessoas que não creem em Cristo são incapazes de viver segundo o Espírito. É isso que eu estou dizendo. Então, seguindo adiante aqui, algumas implicações práticas a respeito disso. Algumas implicações práticas. Se nós entendemos que um casamento, um relacionamento familiar precisa ser um ambiente profundamente espiritual, e isso acontece primeiro por crer em Cristo, e uma vez que cremos em Cristo somos cheios do Espírito, e o encher-se do Espírito é algo que depende de nós procurarmos isso. Procurarmos de que forma? Conhecendo a Bíblia. Então, em primeiro lugar, uma implicação prática que eu quero que você lembre é que a raiz dos problemas na família é não ter isso. A raiz dos problemas na família é quando as pessoas querem desassociar vida familiar de verdadeira espiritualidade. Há uma ligação profunda entre uma vida espiritual e a vida familiar. Há uma ligação profunda. Embora quando nós falemos aqui, queridos, sobre coisas lógicas, sobre coisas que eu estou falando e vocês estão compreendendo, existe algo sobrenatural em tudo isso. Se o agir sobrenatural de Deus não habitar nos nossos corações, isso daqui não passa de instruções moralistas. Mas como nós cremos que Deus, por meio do seu Espírito, nos habilita, nós aprendemos isso. A raiz da infelicidade nos casamentos é a dureza do coração. É um coração que não está disposto a se sujeitar uns aos outros. E aqui o marido e a mulher. A dureza do coração. A falta de capacidade de reconhecer que você deveria obedecer a Deus e se sujeitar. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. Foi a respeito dessa dureza de coração que Jesus atribuiu a causa dos divórcios. Se você for lá em Mateus, ele vai falar isso a respeito disso, no capítulo 19, verso 8. A terapia moderna, ela diz coisas do tipo assim: sabe qual é o problema do seu casamento? Vocês têm incompatibilidade de gênios. Já escutou isso? Você tem um tipo que tem características que você é assim mesmo braba. Você é voraz. Tem uns nomes que estão dando, né, aos temperamentos, não tem? Como é que é? Tem, né? Tem uns nomes que o pessoal classifica, né? Então a mulher tem falta de paciência porque ela é... Não me lembro. Isso. Ah, é o nome do pecado aí. A gente começa a dar, né? Isso é pecado, queridos. Estamos negando que existe diferença de temperamentos, existe diferença de criação, existe diferença de costumes, existem traumas. Claro que nós não estamos negando. Isso acontece, cada um de nós é uma história. Calvino dizia que cada ser humano é um universo à parte. Por quê? Porque é assim que acontece. No entanto, nós precisamos saber disso. Podemos afirmar sem medo que a maior parte dos problemas familiares, angústias, tensões, são frutos do nosso pecado. Os problemas conjugais, sabe quando que eles começam? Contra quem eles começam? Todo problema conjugal que eu tenho com a minha esposa, em primeiro lugar, é um problema com Deus. Essa é a equação bíblica. Se o seu relacionamento espiritual com Deus está abalado, é questão de tempo para isso refletir em você e como você se sujeita uns aos outros. E a razão para você não se sujeitar uns aos outros, de querer sempre estar com a razão,
Não sei se eu acertei o alvo em alguém aí, né? Ah, não, eu nunca dou o braço a torcer, eu sempre estou com a razão. E isso pode acontecer, inclusive, muitas vezes, porque a pessoa está preocupada, ou melhor, acontece sempre porque a pessoa está preocupada em satisfazer o eu. Pessoas que estão preocupadas sempre em ter a razão, elas vão fazer isso. E olha que interessante, porque isso, às vezes, acontece de outra forma. Uma forma é você, muitas vezes, não reconhecer que você é o problema. E a outra é você ser uma vítima constante. Já viu isso? Ah, mas ele sempre me trata mal. Às vezes o marido é um cavalo mesmo, né? E só falta ter a ferradura embaixo. Mas muitas vezes essa vitimização excessiva é de dureza do coração, é de orgulho. A dureza do coração, ela é irmã, ela não se separa do orgulho. A dureza do coração sempre diz questão ao estado interior do ser. E o orgulho sempre percorre dois caminhos. Quando eu falo orgulho aqui, talvez a gente pense na ideia de orgulho de fazer algo legal e aí você fica orgulhoso. Não é esse tipo de orgulho. O orgulho aqui é você ter uma impressão a seu respeito exagerada. Isso é orgulho para a Bíblia. A Bíblia fala que os orgulhosos, eles não alcançam favor diante de Deus, porque eles sempre estão numa posição de que eles são merecedores. E o orgulho sempre percorre esses dois caminhos. Ou ele sempre tem a razão, ou então ele se vitimiza em excesso. Coitadinho de mim. Em segundo lugar, uma implicação prática importante desse ensino é que educação e cultura não são suficientes para um casamento feliz. Ah, então vamos poder ser tudo analfabeto no casamento? Então, pastor, lá aprendi que não preciso mais estudar, eu vou continuar falando. Não é isso. Educação sempre é bem-vindo. No entanto, ela não é capaz de sustentar um relacionamento duradouro. Você vai ver que a chance de ter brigas, desavenças, sofrimento, conflito, isso sempre aumenta quando um dos cônjuges não é cristão. Por isso que a Bíblia é clara a respeito disso. Relacionamento misto tem tudo para dar errado. Por quê? Porque uma pessoa é conduzida pelo Espírito de Deus e a outra é conduzida pelo Espírito de Satanás. E aí, tem como luz e trevas habitar? Não tem. Então, por que que não tem? Porque falta o Espírito Santo atuando no coração. Então, por mais educado, culto e experiente, porque muitas vezes a pessoa fala, né? Ah, quando a gente fica mais velho, a gente fica experiente. É verdade. Mas isso não resolve o problema de coração. Não resolve. Se você depois der um Google aí, você vai ver que, acho que nem precisa do Google, né? Estatisticamente, eu não sei se nós vimos outro momento de tanta corrupção no nosso país, né? E, teoricamente, as pessoas que fazem tudo isso são pessoas cultas e intelectuais. Bom, na realidade, nem todas, né? Mas, está entendendo onde eu quero chegar? Educação, intelectualidade não define caráter e conduta. E isso não quer dizer que todo político é assim, como também não quer dizer que todo marido descrente ou esposa descrente será assim. Só que existem coisas que só um ambiente profundamente espiritual pode oferecer. Então, qual é a dica? Adquira o máximo de conhecimento, o máximo de cultura, mas lembre que isso nunca vai substituir a necessidade do Espírito Santo, que habilita duas pessoas diferentes a viverem felizes debaixo do mesmo teto, apesar das suas diferenças. Isso é sobrenatural. Então, talvez quando você olha isso, você diz assim, ah, mas isso é impossível. É impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. É essa a ideia. Então, nós não estamos aqui dizendo que crentes não vão ter problemas. Não é isso. Nós já vimos que não é isso. Nós não estamos dizendo que vidas que são
desenvolvidas em um ambiente profundamente espiritual não passam por sofrimento, por dificuldades. Mas o que nós estamos aqui querendo propor a respeito do que a Bíblia ensina é que se pessoas estiverem cheias do Espírito Santo, terão o poder para vencer essas dificuldades. Algo que a educação e a cultura nunca vão dar. Nunca vão dar. E nós percebemos isso claramente no relacionamento de pessoas bem-sucedidas. Você não percebe? É só você procurar casamentos de Hollywood. Você vai ver, dura semanas, às vezes alguns meses. E sempre termina em quebra-pau, advogados, juiz e separação de bens. Né? Porque no fim das contas o que fica nesses relacionamentos é o que é meu. Por quê? Porque isso não sustenta um casamento. Pessoas bem-sucedidas financeiramente, com carreiras astronômicas, elas não são capazes de sustentar um relacionamento conjugal. Então existem pessoas capazes de fundar empresas multimilionárias ou bilionárias, construir carros, construir foguetes que vão para... Mas essas pessoas, muitas vezes, são incapazes de ter um relacionamento conjugal duradouro e satisfatório. Sabe por quê? Porque educação e cultura não são suficientes. Em terceiro lugar, e aqui é o alvo do que nós começamos a falar, depender do Espírito Santo, que diz respeito a isso. Não dependa de suas forças. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer com isso que, a partir do que Paulo disse na carta aos Efésios, lá no capítulo 5 que nós lemos, nós não somos capazes de ter sucesso à parte do Espírito Santo de Deus. Quer que eu lhe dê alguns exemplos? Qual é o homem aqui que pode levantar a mão para mim e dizer que vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja por conta própria? Tem alguém? Ou você não entendeu a história do que Jesus fez pela igreja, né? Ou você não entendeu o que eu falei. Humanamente isso é impossível. Que mulher pode se submeter por suas próprias forças ao marido no temor de Cristo, como a igreja é submissa? Nenhuma. Porque muitas vezes o marido não é como ele deveria ser. Não é verdade? E eu acho que na maior parte das vezes nós podemos ser esses maridos que não deveríamos ser. Ou então, que filho vai conseguir obedecer os seus pais apenas com as suas próprias forças? Se você tem alguma dúvida, é só você ver as crianças na igreja domingo de manhã, as pequeninhas. Você vai ver que se eles obedecem de todo o coração. Que pai é capaz de ensinar os filhos e criá-los apenas no braço forte, na sua própria força? Deus não espera isso de nós. Deus não espera isso das famílias. Ele não quer que nós façamos na nossa própria força. E a razão disso é porque nós somos incapazes. Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que a nossa vontade, os nossos desejos, eles foram corrompidos pelo pecado. E uma vez que eles foram corrompidos pelo pecado, constantemente nosso coração corre o risco de ser duro. Constantemente o nosso coração corre o risco de ser endurecido. Por isso, nós precisamos da força do Espírito Santo. Agora, talvez você olhe isso e diga assim: então eu não farei mais nada, mas somente confiarei que o Espírito Santo vai fazer por mim. Não. A Bíblia diz que você precisa do auxílio do Espírito Santo, no entanto, você tem instruções como marido, você tem instruções como esposa, você tem instruções como pai, você tem instruções como filho. Reconhecer que nós não temos a capacidade de obedecer como deveríamos, não anula o fato de que nós devemos agir. Percebe aqui que aqui existe uma tensão? Porque de um lado nós reconhecemos que não temos força para isso, mas de outro lado nós sabemos que devemos fazer.
Um exemplo muito clássico aqui está lá em Neemias, capítulo 4, dos versos 17 ao 23. Eles estavam reconstruindo lá muros, lembram? Eles vindo do cativeiro da Babilônia. Então Neemias ora pedindo a proteção a Deus. Então, com uma mão, ele disse assim: Deus, nos proteja dos inimigos e do perigo ao redor. E sabe o que ele faz com a outra mão? Ele diz assim: se armem até os dentes e fiquem preparados para o inimigo. Percebeu? Então a ideia é: faça tudo que Deus lhe ordena, sabendo que nada você é capaz de fazer se Deus não for com você. É assim que a gente vive a vida cristã. Em quarto lugar, aqui, a aplicação prática é: cultive a verdadeira espiritualidade para a felicidade no lar. Então, eu acredito que aqui nós estamos em comum acordo que a vida no espírito é adequada para o casamento. Não é? Tem alguém ainda que discorda? Creio que não. Que a verdadeira espiritualidade vem de um entendimento bíblico acerca da vida e da vida familiar. Entendeu? Então você aprende pela Bíblia como viver e como se sujeitar uns aos outros. Então, uma pessoa cheia do Espírito, que entendeu o conceito importante da sujeição, ela vai ser uma bênção. Por quê? Porque ela vai estar sempre disposta a dizer assim: eu faço a sua vontade. E como isso é difícil? Como isso é difícil? Mas se ela for cheia do Espírito, ela vai ser uma bênção. Porque as pessoas que amam a Deus têm essa característica. Elas estão em um processo de dia a dia querer ser mais parecidas com o seu Salvador Jesus. Então Paulo diz que essas pessoas são habitadas pelo Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo habita, ela vai ter transformação. Jesus alertou a respeito de falsos líderes espirituais, de falsa vida espiritual. Por quê? Porque uma falsa espiritualidade, ela vem para fora em questão de tempo, conforme Mateus 7 vai nos ensinar. No entanto, existe uma verdadeira espiritualidade que conduz à felicidade. A verdadeira espiritualidade é aquela que entendeu o papel que Deus tem para ela no relacionamento e por isso ela vai viver e vai agir em prol da felicidade do seu lar. E será que a Bíblia tem algo a dizer sobre como é uma pessoa cheia do Espírito? Mais do que nós vimos a respeito do que Paulo ensina? O que vocês acham? Será que a Bíblia tem algum texto que fala sobre como é o fruto desenvolvido por uma pessoa cheia do Espírito? Jesus falou o fruto a respeito dos falsos líderes. Né? Ele disse a respeito deles que eles são egoístas, eles são pessoas que não se preocupam em sujeitar uns aos outros, os seus frutos são visíveis. Mas será que a Bíblia fala sobre uma pessoa cheia do Espírito tem características? O que vocês acham? A resposta é sim. Só antes de nós falarmos disso, deixa eu só dizer uma coisa. Talvez aí você escutando eu falar, você diz assim: ah, mas o pastor está pregando uma utopia. Porque nós não somos perfeitos e nem seremos. E eu concordo com você. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Nós reconhecemos que do lado de cada eternidade nós não chegaremos a essa perfeição. Mas o fato que pessoas cheias do Espírito de Deus vivem com o objetivo de agradar a Deus. E se ela vive com o objetivo de agradar a Deus, isso vai resplandecer no relacionamento com outras pessoas, especialmente em qual relacionamento? No casamento, na família. E isso só pode acontecer com crentes. Então, quando nós falamos isso, nós não falamos porque nós achamos que nós somos melhores. Nós falamos isso porque é o que a Bíblia ensina. Então, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? O fruto do Espírito no casamento está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Esse ensino
Lá, Paulo tem um contraste, Paulo adora fazer isso, sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. A ideia de fruto da carne, obras pecaminosas. Paulo utiliza a ideia de fruto, desse termo fruto, figuradamente. Por quê? Para demonstrar uma obra, um resultado de uma obra constante do Espírito Santo no crente. O Espírito Santo no crente, ele não habita e depois ele diz assim, agora foi. Não, ele continua produzindo frutos de justiça. Em quem? Em crentes verdadeiros. Crentes que não têm fruto do Espírito, eles não são crentes. Porque o crente, inegociavelmente, vai ter isso. Paulo vai descrever uma lista de características provenientes. Sabe por quê? Porque quando você planta alguma coisa, você não espera que aquela semente dê outro tipo de fruto, não é verdade? Se você foi lá e plantou uma semente de tomatinho, você não fica lá pedindo, vem uva, vem uva, vem uva. Não é verdade? Então o crente, ele é habitado pelo Espírito. E o Espírito desenvolve isso. É impossível não ser assim. Então, o primeiro aspecto desse fruto, que Paulo vai desenvolver lá em Gálatas 5:22, é o amor. E o amor que muitos confundem com uma atração física ou companheirismo. Embora isso faça parte, existe amor, existe atração física, existe companheirismo. A ideia aqui é que isso não é a plenitude do que Paulo está falando de amor. Esse amor, ele tem a sua base a comparação de Cristo com a igreja. A ideia de você estar disposto a dar a sua vida em favor de outro. E isso só pode ser desfrutado como? Por uma ação sobrenatural. É humanamente impossível. É humanamente impossível. Talvez a coisa mais falsificada disso que possa haver, sabe qual é? Pais e mães descrentes que amam seus filhos, porque eles amam, eu não estou dizendo que eles não amam. Mas por que eu digo que é falsificado? Porque está longe de Cristo. E longe de Cristo é sempre falso. Então até existe uma sombra do amor, porque se você pedir para uma mãe, crente ou descrente na sua maioria, o jacaré está pegando seu filho, sabe quem que vai? É a mulher. O homem fica lá, amor, liga no 91. Né? A mulher está lá pulando, lá tentando. Só que isso não diz respeito a conhecer a Deus. O amor que conhece a Deus vai fazer isso, mas vai levar Deus em consideração. E aqui existe um divisor de águas absurdo. Por quê? Porque nos momentos difíceis do seu relacionamento matrimonial, você não vai ser motivado por sentimento, mas por amor. Sabe quando você está quase desistindo da sua esposa ou do seu marido? É aí que você deve amá-lo. E o amor é uma atitude. Você vai escolher lutar por ele. É fácil? É sobrenatural. Talvez casais que não tenham uma vida espiritual profunda não desfrutem dessa dimensão. E isso fica ainda mais difícil, sabe quando? Quando um dos cônjuges não é crente. Para não dizer impossível. Em segundo lugar, existe aqui o aspecto da alegria. Essa também é um produto do Espírito Santo, que não vem só quando as finanças vão bem. Alguém aí simpatizou comigo? Não vem só quando as coisas não têm problemas. Não vem só quando os filhos estão gozando de toda a saúde, está tudo bem. Vem em momentos de dificuldade. Vem durante tribulações. Pensa que bênção seria se quando você estivesse chegando em casa cheio de pepino, a sua mulher pudesse lhe abraçar e dizer assim, como foi o seu dia, meu amor? Difícil. Que alegria que é quando nós vemos uma pessoa se importar com as dificuldades, com as provações, e exibi-las isso. O casamento, vivido em cumplicidade, um sustenta o outro. Existem momentos que você está caindo, e aí o seu cônjuge levanta. Outros é o contrário. Existem momentos que você tem que perdoar. Existem momentos que você tem que receber o perdão.
É assim que a alegria acontece. Depois, aqui 2 aspectos parecidos da paz e da longanimidade. É a ideia da paciência. Paciência. Estatísticas comprovam que a maior parte dos divórcios acontecem porque os cônjuges não conseguem lidar com a raiva e com o ressentimento. Vão acumulando raiva e ressentimento ao longo do tempo, começam as acusações, mas você é isso, e você é aquilo. E aí vai lembrando, e as provocações, né? Então você já deve ter presenciado alguns casais que ficam assim, olha aí fulana, faz assim. E as provocações vão aumentando, e aí perdem a paciência, e aí o que acontece? Desistem, porque eles não vão procurar o caminho da reconciliação. A psicologia moderna chama isso de incompatibilidade de gênios. Apesar de nós admitirmos essas diferenças que existem entre um homem e uma mulher, o que nós aprendemos é que o Espírito Santo tem poder para produzir em nós longanimidade, para conseguir entender as diferenças naturais que nós temos um com o outro e não nos separarmos ao longo do caminho. Então, provavelmente na maior parte dos divórcios, o que acontece não é incompatibilidade de gênios, mas incompatibilidade do Espírito Santo. Não existe. Onde o Espírito Santo atua, o fruto da paciência aparece. Não tem como não aparecer. Você não acha aqui comigo que muitas vezes sua irritação e impaciência causam atritos no seu casamento? Certamente que sim. Certamente que sim. Depois o parzinho aqui da benignidade e da bondade. São termos semelhantes e significam a ideia do que nós estamos trabalhando. A busca constante do bem da pessoa amada. Quer um exemplo bobinho? Sabe quando você fala assim, será que tem suco? Aí você diz assim, tem. E aí você fica sentado. Aí normalmente sua esposa diz assim, deixa que eu pego. Isso é a bondade em prática. Você estar sempre disposto, sem dor, sem preguiça, de ir lá fazer por ele. A prática de procurar o bem físico e espiritual do outro. E isso abrange todas as áreas da vida, queridos. A ideia é qual? Sempre considere o seu cônjuge superior a você. E eu sei que aqui é difícil quando você escutou isso. Mas isso é com a ajuda do Espírito Santo. Depois, aqui, Paulo fala a respeito da fidelidade. Fidelidade. Essa é a qualidade de alguém que você pode confiar sempre. E quem é o padrão da fidelidade? Quem você pode ter certeza que nunca vai lhe decepcionar? Deus. Deus é fiel. Talvez eu e você não sejamos, mas Deus é. E essa deveria ser uma das características marcantes na nossa vida. Fidelidade. Aquele que jurou amar até a morte, não se separa. Aquele que prometeu num altar diante das pessoas que estaria com o outro na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. A pessoa esquece. Cada vez é mais raro entre os casamentos essa palavrinha fidelidade. Traição, adultério, infidelidade, cada vez mais comuns. E muitas vezes até incentivados. Depois olha outra característica, mansidão. Aqui essa palavrinha poderia ser traduzida como brandura, que significa uma gentileza na maneira de ser, no comportamento, em contraste com aquela grosseria. Eita grosso! É o oposto. É a ideia de que você trata com os outros de maneira delicada, cuidando. Mas quando eu digo de maneira delicada, não estou dizendo para o homem ser efeminado, não é isso. Mas no relacionamento de casal, Pedro fala que os maridos deveriam tratar a sua esposa como um vaso frágil de honra. Sabe o que é a ideia lá, quando a gente lê? Numa primeira passagem lá de 1 Pedro, parece que a gente está falando de alguém que é fraquinho, né? Mas Pedro está querendo dizer um vaso raro. Sabe quando você tem alguma coisa que é única, preciosa e que merece todo cuidado? Assim são as obras de arte, não são?
Você não vai ver uma escultura, ou um vaso, ou um quadro, e você diz assim, esse aí é único, vale... Essa é a ideia. Então, a ideia aqui é que você deveria tratar com gentileza, com paciência, até mesmo as provocações que vierem. O próximo versículo para as crianças é de Provérbios. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Ele vai me pagar pelo que ele fez. A Bíblia diz para você não fazer. E no casamento mais ainda, porque às vezes acontece. Não paguem o mal com o mal. E por fim, mas não menos importante, domínio próprio. Domínio próprio. Talvez esse seja um dos aspectos mais indispensáveis no casamento. Literalmente aqui a ideia de domínio próprio diz respeito a ter controle sobre o eu, sobre o ego. É a ideia de que enquanto Paulo diz lá no capítulo 5, não ser cheio ou dominado pelo vinho, porque isso leva à devassidão, é essa a ideia que ele quer dizer. A ideia de você refrear as paixões e desejos. Em outras palavras, é uma frase que eu já escutei de um pastor amigo meu. Todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Então, o domínio próprio diz respeito a 2 erros nunca fazem um acerto. Na matemática de Deus não funciona assim. Então as pessoas dizem assim, mas ele fez para mim, eu faço de volta. Isso daí não existe. E o domínio próprio faz isso. Então, queridos, é somente pela graça. É somente pelo poder do Espírito Santo que nós podemos verdadeiramente ter controle sobre nosso espírito, emoções e reações. E por fim aqui, queridos, algumas orientações práticas. Vocês aguentam aí? Eu achei que eu ia ser mais rápido, mas nunca consigo, né? Eu acho que começamos mais tarde, né, Maria? Tu tá com o cronômetro aí, né? 20 e poucos minutos. Algumas orientações práticas importantes a respeito disso. Primeiro lugar, você. Não cutuca o seu cônjuge aí, viu? É para você. Reconheça a necessidade de uma vida espiritual mais profunda. Como ser cheio do Espírito? Reconhecendo a necessidade. Reconhecer que a maior causa do problema que existe nos seus relacionamentos é a falta do fruto do Espírito. Pare de culpar o seu cônjuge. Pare de colocar no temperamento dele a raiz dos problemas. Se você é assim, pare com isso. Comece assim. Mude isso. Tire a acusação de cena, mude isso. Comece reconhecendo humildemente diante de Deus que você precisa dele e do poder do Espírito. Deus, eu não consigo por minhas próprias forças. Me ajuda. Lembre-se, Deus não escuta orações de corações orgulhosos. Ele rejeita. Os arrogantes Deus abomina. Mas Ele está sempre disposto a escutar os humildes e quebrantados. Isso deveria ser uma característica nossa, cristãos. Humildes e quebrantados. Em segundo lugar, clame pela plenitude do Espírito. O que é clamar pela plenitude do Espírito? Ore. Ore pedindo que esse tipo de poder não vem de você. Coloque esse desejo, essa oração, juntamente com uma dieta bíblica, leitura bíblica. Por quê? A oração não anula a vida prática. Certa vez perguntaram para um teólogo, acho que foi a W. Tozer, se eu não me engano, o que é mais importante num passarinho, a asa direita ou a asa esquerda? Tira uma delas e veja se ele vai conseguir voar. Assim é a vida do crente. Oração e Bíblia. As duas são importantes. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ela não diz assim, ore e esqueça de aprender. Não, o salmista inclusive diz que se você conhecer a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. O que ele está querendo dizer isso? Quanto mais você quiser de Deus,
mais Ele vai dar. Deus promete conceder o Espírito a todo aquele que clamar por ajuda. Em terceiro lugar, reforme sua conduta. Reforme a sua conduta. O que é reformar a conduta? Se você reconheceu a necessidade de uma vida espiritual mais profunda, o próximo passo é a oração. E depois desses dois, é a prática. Esse é o conjuntinho, 3 pontos. Você vê que a Bíblia sempre tem 3 pontos para toda a pregação, né? Organize sua agenda. Tenha um tempo para conhecer o que Deus quer de você. Aonde? Na Bíblia. Verdade de Deus revelada. Tenha um comprometimento com a igreja local, porque muitas vezes a igreja local vai ser a maneira de você aprender que nem sempre você consegue. Organize um tempo na sua família para ter conversas edificantes sobre Deus. Conversas edificantes sobre a Bíblia. Torne esses hábitos parte da sua rotina. A rotina, dia a dia, coisas simples. Você não vai conseguir ser um crente cheio do Espírito sem Bíblia. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o Espírito é o autor da Bíblia. É incompatível. É incompatível. E nós temos muitos métodos de graça de Deus. Você não tem desculpa de dizer, mas eu não tenho tempo, mas é muito difícil. Existem, em português, pelo menos umas 10 versões bíblicas de linguagem. Mas a Almeida Revista e Corrigida é muito difícil. Então vai para a ARA. Mas a ARA ainda tem umas palavras. Vai para a NAA. Mas a NAA ainda tem umas palavras muito sofisticadas. Vai para a NVI. Mas a NVI, será que às vezes... Então vai para a NVT. Você tem muitos livros que vão lhe ajudar a respeito de coisas que você não compreende muito bem, talvez. Existem muitos bons livros sobre família. Você tem agora o privilégio aqui na igreja de ter uma biblioteca, ainda caminhando, né, devagarzinho, mas com livros ali que você pode ser edificado. Você tem bons podcasts, você tem como usar a internet ao seu favor. Você tem a igreja local, você tem irmãos mais maduros. Não tem desculpa. Reforme sua conduta. E chegando ao fim aqui, queridos, lembre disso. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, e nós não seremos perfeitos do lado de cá, da eternidade. Nós não seremos. Mas nós estamos unidos àquele que é perfeito. Pessoas cheias do Espírito de Deus têm em comum o maior objetivo, que é viver para a glória de Deus. E isso, se é regado diariamente, os frutos vão aparecer, as características vão acontecer. E isso vai refletir na maneira como nós lidamos uns com os outros. Mas especialmente vai refletir na maneira como nós lidamos com a nossa pessoa mais próxima que Deus deu, que é o seu cônjuge. Ninguém vai desfrutar de maior intimidade nessa vida com você, depois de Cristo, que o seu cônjuge. Ninguém. Por quê? A Bíblia fala que isso é tão profundo que chama de uma só carne. E fala a respeito dos cuidados que você tem. Quando você está com fome, você não diz assim, fica quieto aí, passa fome. Não, você cuida do corpinho, né? Vai lá, come. Tem uns que gostam de um brigadeirinho mole. Você come. Assim deveria ser o cuidado com a sua esposa. Isso que nós estamos aprendendo só pode acontecer com crentes. Porque isso só é possível por uma ação sobrenatural. E isso nunca vai nos dispensar a atitude. Amém, queridos? Vocês dá para abrir para alguma pergunta? Vocês têm pergunta, né? Alguém tem alguma pergunta? Olha aí que fácil, né? Tá em tempo, acho que as pizzas nem chegaram, queridos. Não? Então oremos. Feche seus olhos por um instante, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado por esse tempo juntos, com irmãos tão queridos, com pessoas que têm
desejado te servir, te conhecer mais. E ajuda-nos no maior desafio de todos, que é, começando em te conhecer mais, desfrutar de um relacionamento contigo, e a partir disso, valorizar os nossos cônjuges como as pessoas mais importantes que o Senhor colocou em nossas vidas. Nos ajuda a reconhecer tudo aquilo que nós vimos aqui, a dureza do nosso coração, o orgulho. Nos ajuda a abrirmos mão de nós mesmos. E como pessoas cheias do Teu Santo Espírito, possamos nos sujeitar uns aos outros para a Tua glória. Amém.